Estamos começando mais um Gema Brasil. Queria agradecer a Andréia Guaraeb pelo ambiente que ela fez, que está super legal, muito simpático. Obrigado, Andréia. Parabéns. Aqui tem um e-mail da Consuelo Ferreira. Olá, Rodolfo, gosto muito do programa Gema Brasil, um bom bate-papo, com uma boa comida, não há nada melhor. Entretanto, gostaria de ver aí no seu programa entrevistas de pessoas de Brasília, por exemplo. Gostaria de ser entrevistado no Gema, gostaria de ver ser entrevistado no Gema, Haroldinho Matos, um guitarrista muito bom mesmo, de Brasília. Além de tocar, constrói um instrumento, olha que interessante. Tem também um grupo de teatro, que é o grupo Udi Grude, que já recebeu vários prêmios, e por fim tem um grupo de dança muito bom, que é o Bazirá, que seria muito legal ver essa galera aí. Tem muito mais aqui em Brasília, quer dizer, ela é de Brasília. Ela dá outros contatos e manda um beijo enorme, parabéns pelo programa. Valeu, isso é bacana. Tem que ser quando eles estiverem passando pelo Rio, né? Que a gente não tem produção para mandar vir pessoas de outros lugares do Brasil. Olá, Rodolfo, seu programa está cada vez melhor. Entrevistas que de imediato parecem chatas, mas no decorrer do papo tornam-se interessantíssimas. Um grande beijo. Mônica Vieira, de Bangu, Rio de Janeiro. Então, olha, um monte de gente mandando e-mail, tem e-mail do Brasil inteiro. Olá a todos do Gema, esse programa é o melhor da TV, Rodolfo Pontino, apresentador fantástico, conduz tudo como ninguém. O programa, os convidados, não tem palavras. Gostaria de saber pelo que posso substituir o camarão na receita da torta salgada de liquidificador, já que sou alérgica. Desde agradeço a atenção. Genice Fialho, Rio de Janeiro, Tijuca. O camarão pode virar mussarela com presunto, pode virar mussarela com tomate, pode virar sardinha, não sei se, porque às vezes a pessoa tem alergia só a crustáceo. Aí bota sardinha ou atum, fica gostoso também. Então, todas as verduras, bota ervilha, cenoura picadinha, tudo isso dá certo na torta, porque a massa já é boa. Pessoal, sabe aqueles churrascos que às vezes a gente tá andando na rua e tem um churrasco assim, aquela carninha queimada na calçada? Não tem? Todo mundo já não viu isso? Tem em Copacabana, tem vários lugares do subúrbio, tem na região central, enfim, todo mundo tem. Então tem assim, o que os homens de verdade falam em torno da carne queimada. Fecha aqui pra mim. Quem é que vai fechar aqui? O que os homens de verdade falam em torno da carne queimada. Tá mostrando? Tá mostrando? Então, tá aqui o Rolf Ribeiro de Souza, que vai conversar com a gente. Chega aí, Rolf. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui, tudo bom? Senta aí, fica à vontade. Eu vou fazer pro Rolf rapidinho, por isso eu vou fazer só mais pro final, um penne ao gorgonzola, tá? Que é mole de fazer, 1 segundo. Tá até aqui a massa aqui. Me conta aqui, como é que começou a ideia de você? Você é antropólogo? Sim, sou antropólogo. Antropólogo. E como é que começou essa ideia de escrever sobre... Porque o livro é muito bacana, pessoal, é muito legal. Obrigado. Porque parece assim, quando você lê o título e tal, você diz assim, vou encontrar um monte de papo besta, um monte de homem machista, imbecil, falando besteira, falando palavrão. E não é nada disso que você propõe com o livro. Realmente, a minha intenção é um pouco mais profundamente. Vamos lá, do começo. O que eu, desde 98, já pesquiso sobre construção de identidade masculina, né? Que é o básico. Nós não nascemos homem nem mulher. Nós nascemos macho e fêmea. Isso. Aí a identidade masculina e feminina vai sendo construída com a nossa socialização. E o que acontece? Eu fiquei curioso, um lugar legal para trabalhar sobre isso e tal, e estava à frente dos meus olhos, porque eu sou lá de Irajá, né, e fui criado, fui socializado nisso, né, de um jeito ou de outro. De certa forma, eu falo um pouco sobre o meu grupo e falo até sobre meus atos, realmente. Você já fez parte do grupo da carne queimada? Sim, já. Não queimada, mas queimando, né? Queimando. Já comi muita carne queimando. Só que eu fiz questão de não trabalhar no grupo exatamente do meu bairro, que era já, porque eu fiquei com medo de não ter aquela distância metodológica necessária. Entendi. Então eu fiz próximo. Eu poderia ter trabalhado em qualquer outro lugar. Que a gente tem em Copacabana. O churrasco de esquina é uma instituição carioca. É uma instituição carioca. Se você for, por exemplo, em São Paulo, onde eu vou com uma certa frequência, você não vê isso. Às sextas-feiras, o que nós vemos? Vamos no centro da cidade, por exemplo. A gente vê as pessoas erguem lá
uma churrasqueira, aquele negócio calcinando, que se encostar você se queima. Lá o pedestre tem que fazer uma ginástica muito grande para não esbarrar naquilo, mas ninguém reclama, mas ninguém faz uma campanha sistemática para tirar, porque aquilo faz parte, o que se espera do carioca sexta-feira, antes de voltar para casa. É o nosso happy hour, né? Bom, só que eu não queria trabalhar especificamente nesse, porque ele tem uma característica diferente. Por quê? Porque são pessoas que se encontram no trabalho e depois vão cada um para sua casa. Sim. E eu queria perguntar, como eu costumo dizer, homens, com suas devidas aspas, no seu chamado estado de repouso. Por quê? Ali eles estariam descontraídos pro final de semana. Então, bater aqueles papos. Aí esse não é na saída do trabalho. Não. Na sua comunidade. Justamente. Depois do futebol, né, tem a pelada, depois do futebol, aí tem o churrasco. Aí ali que é legal, porque as pessoas, na descontração, no lazer, é que elas ficam mais à vontade para falar. Falar sobre si, falar da vida e tal, né? E falar cá para nós que ninguém nos ouça, falar sobre aberrações também, né? Claro. Eu vou parar no meio do caminho e falar sobre elas. Sobre algumas delas. Entendi. E aí você partindo disso, você achava que, pelo que você tinha vivido, pela sua criação, você achava que ia ter um caldo aqui para esse seu exercício de antropologia, essa coisa? Ou você foi na escura e de repente começou a pintar e você disse, não, olha o que o cara está falando? Isso é uma surpresa muito legal. Eu sou fascinante, eu tenho dois grandes fascínios na minha vida. Uma de ser da espécie humana, que nós seres humanos somos o mais barato. E o outro de fazer antropologia, até porque nós somos humanos. Porque eu acho o ser humano, realmente Deus estava inspirado quando nos criou. E a antropologia, ela tem a capacidade de nos dar uma percepção que, às vezes, no dia a dia, não está ali, mas a antropologia nos causa surpresa. Mesmo eu que faço parte daquele grupo, desse ethos, tanto é que algumas coisas foi facilitado justamente por eu conhecer algumas coisas daquele grupo, nem por isso eu deixei de ter surpresas. Várias surpresas. Por exemplo, tem uma frase que eu esqueço, que é mais o que o Nelson Rodrigues fala, que o homem gosta de homem. Realmente, o homem gosta de homem. Por quê? Porque o homem precisa de homem para ser entendido como homem. Vamos lá. A masculinidade, do modo que ela é construída, ela precisa de ser sempre avaliada e reavaliada continuamente pelas mulheres também, mas nesse grupo, pelos homens. Por quê? Porque se esse homem ele não obedece a determinados códigos daquele grupo, ele não deixa de fazer parte daquele grupo. Deixa de fazer parte, deixa de ser, com suas devidas aspas, um homem de verdade. Porque para ser homem de verdade, dentro de qualquer grupo, tem que corresponder a alguns critérios. Algumas regras daquele grupo. Nós podemos dizer que esse homem de verdade, que é uma categoria que nós trabalhamos na antropologia, que cuida da masculinidade, seria mais ou menos universal. Ou seja, em todas as sociedades, é sempre cobrado ao homem que ele seja um homem de verdade. Agora, o que esse homem de verdade varia de cultura para cultura. Entendi, claro. Né? Varia de bairro para bairro. De bairro para bairro, não tem dúvida. É interessante. Mas só uma parte, por exemplo. Festa na casa de tia, festa lá em casa e tal. Tinha a sala que ficavam os homens e a sala que ficavam as mulheres. Não tem dúvida. Mas tem um papo, conversa das mulheres. Aí tem uma outra mais atirada que vai lá conversar na sala dos homens e tal. Mas a sala, porque os homens cheios do ano, né? E muito cedo os meninos já começam. E os jovens, ainda existe isso. E os jovens misturados. Sim, mas depois de um determinado momento... depois de uma certa idade que começa isso. Porque na adolescência, final da adolescência, é menino batendo papo com menina. Sim, mas depois começa a mudar, isso nós podemos olhar em várias sociedades, num determinado momento, aquele menino é reclamado pelos homens para começar a ser preparado para se tornar um homem de verdade. Porque, qual é a crença em geral? O homem, ele nasce, com suas devidas aspas, contaminado ele passa a ser contaminado pela mãe. Primeiro, o leite materno, né? O convívio com a mãe continuamente, ficar dentro de casa, essa história toda. Então, num determinado momento, esse menino tem que ser retirado da mãe, e às vezes essa retirada é traumática, porque a própria mãe empurra para a rua e os homens acolhem, né? E o que acontece? Ele começa a ser preparado para ser homem. Esse é o trabalho do pai, né? Sim, o pai, a figura do pai. Não é nem tanto do pai, mas principalmente de um homem mais velho. Não necessariamente do pai. A figura do pai que eu digo psicanaliticamente. Tem um homem que tire arranque do peito, né? E jogar na sociedade. Seria, como a psicanálise acredita, que é o homem que instaura a lei. É o homem que instaura a lei. Né? Então, que lei é essa? Justamente essa lei que ele vai ser iniciado como um homem de verdade. Então, felizmente nós não passamos por alguns rituais
que outras culturas passam, mas nós temos nossos próprios rituais. Primeiro, um deles, o primeiro porre. Eu, até hoje eu não sou dado a bebida alcoólica, mas eu tive o meu primeiro porre, que foi, aliás, muito legal. Porre de vinho com vodka. Nossa, imagina o estrago, né? Então, meu amor. Das páginas da literatura para a tela da TVE Rede Brasil. Contos da Meia-Noite. Todos em volta querendo saber. O encontro perfeito de grandes atores com os maiores escritores de todos os tempos. O mais completo panorama da literatura de ontem, de hoje e de sempre. Já se olhou no espelho? Contos da Meia-Noite. Hoje, meia-noite aqui na TVE Rede Brasil. Existem muitas maneiras de um jovem ficar famoso. Mas nenhuma é melhor que a arte. Grupo Cultural Afro-Reggae, 10 anos. Apoio Rede Brasil. Conheça um gesto que pode evitar muitos acidentes neste fim de ano. Vai dirigir? Repita este gesto. Álcool e direção. Diga não. Dê preferência à vida. Nesta terça, um tributo a um dos maiores compositores brasileiros, autor de sucessos inesquecíveis. Ari Barroso, 100 anos, nesta terça, 10h30 da noite. Você descobriu que é ser um homem de verdade? Lá no seu trabalho? Um dos fatores fundamentais é a lealdade ao grupo. A lealdade ao grupo. Mas isso é mais ou menos, para simplificar, se ele não for leal ao grupo, ele não vai ser reconhecido como homem de verdade. Se ele não for reconhecido como homem de verdade, ele está roubado. E essa coisa do sujeito homem, né? Do sujeito homem. É até mais ligado à fidelidade do que aos hábitos sexuais daquele cara, do que ele, né? Do que ele faz, de quantas mulheres ele tem, não sei o que, não tá tão... Tem uma coisa assim de um... É fechado o negócio. Sim, claro. Agora nós também temos uma coisa que nós fazemos na antropologia, uma coisa de discurso nativo. Né? Ou seja, uma coisa que o grupo fala e o que ele acha que é aquilo que ele fala. Outra coisa é nós como antropólogos fazemos a interpretação daquilo. Entendi. Porque não quer dizer que o nativo, né, como nós costumamos chamar o grupo sendo estudado, não quer dizer que o nativo esteja falando a verdade ou mentira, até porque nós não estamos procurando a verdade ou mentira. Mas o que nós procuramos é, do ponto de vista do nativo, o que significa aquilo? Como você até falou inicialmente, quando a gente passa pela rua e nós vemos aquele montão de homens em torno de uma churrasqueira, a princípio seria um montão de homens só comendo carne, mas não. Ali é um ritual de celebração de reforço da masculinidade. Ali que aqueles homens se reconhecem como homens. Mas aí, por exemplo, aqui a gente pensa que é só baixaria. Aqui no livro, por exemplo, tem uma hora que eles falam da comunidade, do lugar que eles vivem, tomam decisões em relação a isso. Sim, justamente, claro. Em relação a certos assuntos que envolvem um monte de gente. Claro, há uma preocupação muito séria com a ordem da comunidade. Ou seja, que não haja... Não especificamente, que não haja pequenos furtos, que não haja abuso com as pessoas lá, enfim, que haja um respeito vou usar aqui propositalmente, a tradição, a família e a propriedade. Propositalmente estou usando esses termos, porque eu fico arrepiado quando eu falo em TFP, de amarga lembrança. Mas enfim, então o que acontece? Nesse sentido, há uma preocupação nessa manutenção da ordem, até porque a ordem, como esse grupo entende, melhor dizendo, é um atributo masculino. Então, se houver, usando uma expressão bem local, se a área for esculachada,
ela é uma área masculada. Porque se ela foi esculachada, porque não tem homem para botar ordem nela. Entendi. Então tem que haver ordem, porque esse menino... Mas tem mulher que bota ordem também. Sim, olha só, uma coisa interessante. A mulher, ela não está fisicamente presente aí, mas simbolicamente é o tempo todo. O tempo todo a mulher é colocada como um padrão de referência. É um padrão de referência. Ela não está fisicamente presente, mas o tempo todo, não que os homens falem exclusivamente de mulheres, mas é uma figura... Entendi. Mas tem mulher que eu conheço mulher que frequenta essas carnes. Sim, há churrasco que se frequente. Não há problema não. Só que nesse, não. Esse com essa característica... O que é pingoso, hein? Pingoso é o banho. Porque o homem não toma banho. O homem paga o pingoso. Ah, tá. Homem não urina. Homem mija. E assim vai, ou seja, há pouco tempo eu vi, como é que foi a frase? Assim, criança faz xixi, mulher urina e homem mija. E uma vez eu conversando, escapuliu, vontade de fazer xixi, aí eu vendo as pessoas rindo, mas eu não percebi que eu estava rindo do que eu tinha falado, que realmente é engraçado para aquele, porque o homem não... E me deixaram para mim, fazer pipi, então você é linchado. Não tenho dúvida, sou convidado solenemente a me retirar. Gostou de onde churrasco para a partilha do tira-gosto, vendido por ambulantes. Justamente. Aqui é ovo de galinha, mas ovo de galinha, pode de codorna, pode não tira-gosto, geralmente é coisa prática, para se preparar para o churrasco propriamente dito, que é o ápice do acontecimento. E nesse momento aqui você diz assim, a construção social do gênero do espaço, o feromônio, designação genérica de substâncias segregadas por animais que servem de meio de comunicação e demarcação de território entre seus indivíduos da mesma espécie ou que são atraentes sexuais. Por que você cita o feromônio aqui no livro? Porque eu não li o livro todo. O livro tem figurinha, é ótimo de ler, fazer disso. Realmente o Daniel Cid, que é o designer, fez um trabalho, até elogiei porque tá bacana, cuidou bem do meu filho. Realmente verdade. Ficou muito legal. Mas o que acontece? Como os animais, os outros animais, melhor dizendo, os outros animais, eles demarcam de forma real. Eles vão lá, a urina está demarcado. Nós demarcamos simbolicamente. Como? Aí eu descrevo no decorrer do livro. O espaço onde eles fazem o churrasco é um espaço que com suas devidas aspas, ele é contaminado por todo mundo, por homem, mulher e criança. No domingo, no sábado, ele começa a ser preparado para se tornar um espaço digno de receber aqueles homens. Então ele é limpo, é varrido, é molhado continuamente. Molhado por quem? Molhado porque é uma forma de demarcar o espaço, porque quem está cruzando aquele espaço sabe muito bem, não existe uma placa de cano, mas sabe que aquele espaço é um espaço daqueles homens. Ninguém para ali no meio. Então a água é muito mais do que um lugar, do que algo para limpar, mas é algo para demarcar o terreno. Entendi. Né? Então o que seria o feromônio para os outros animais, a água acaba sendo, que a água nós sabemos que a água nós sabemos que ela tem a capacidade purificadora. Né? Grande parte das religiões usa a água como uma forma simbólica de purificar as pessoas. E nesse caso, não deixa de ser de purificar o espaço. Purificar de quê? Da contaminação de outras pessoas que não eram daquele grupo. Seja essa confraria, que seja uma confraria isso, né? Sim, acaba sendo a confraria, porque se aquele espaço, determinado, ele não, de domingo a sexta, é um espaço de todos, no sábado, naquele espaço, ele passa a ser um espaço daquela confraria. E é transformado num espaço masculino. Passa a ter um gênero masculino. Aí me diz uma coisa, o transeunte lá, o pedestre, tem que fazer a curva, não passa ali no meio? Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum seria uma ofensa grave, porque fica, como eu coloco aí no livro, eu procuro fazer um esquema para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona, eles ficam mais ou menos no círculo, semicírculo. No período que eu estive lá, ninguém passava no meio, a não ser do grupo, porque se uma mulher passa no meio, ela vai ouvir gracejos. Pouco lisonjiosos. Pouco lisonjeiro, melhor dizendo. E se o homem passar por ali, se não for do grupo, vai ser entendido como uma afronta. Entendi. Aí pode acabar de forma ruim. Eu nunca vi ninguém... pode ser porque... aí se passar ali, alguém do grupo vai ter que mostrar que ele é sujeito homem. Entendi. Né? Entendi. Então, é uma confraria um tanto quanto machista, né? Olha só, eu particularmente não gosto desse conceito machista, porque esse conceito machista é sempre aplicado para
latinos e homens do chamado terceiro mundo. Eu vou só usar a expressão terceiro mundo para facilitar. Né? Como eu tenho um antropólogo chamado David Gilmour, que ele escreve um livro que seria mais ou menos a construção social da masculinidade, ele mostra um diálogo do Bush pai e do Katz. E os dois fazem metáforas, vamos dizer assim, pouco elegantes, das suas genitálias com ogivas nucleares. E eu nunca li, ouvi falar que isso seria um comentário machista. O machismo é quase crime de lesa pátria, né? Mas nem por isso deixa de se praticar. Não, se pratica sim, barbaramente, imagina. Mas o que acontece? Com isso eu não estou dizendo que esses homens não têm um discurso opressor contra a mulher. Há bastante e eu aponto no livro. Eu só não gosto do conceito, o conceito machismo. Entendi. Mas esses homens têm um discurso opressor contra a mulher. Papo cabeça, papo descontraído, papo radical, matérias especiais e música, muita música. Léo Almeida apresenta Atitude.com, de segunda a sexta, 7:30 da noite. Atitude.com, oferecimento Petrobras, 50 anos.